Mas quando eu recebi o convite, eu digo sempre que o convite do Gilmar, ele o faz pela misericórdia. Porque eu tenho na conta de um grande amigo. Quem aqui tem um grande amigo? Eu queria que vocês pensassem agora em um grande amigo. Posso olhar para ele? Pense nesse grande amigo. Quando vocês encontram com esse amigo e vocês se despedem, o que esse amigo diz para você ao se despedir? Pode só pensar. Todas as vezes que eu encontro com o Gilmar, aqui em São Gotardo, em Ibiá, ao nos despedirmos, a última frase dele é sempre a mesma. Meu afilhado, quando precisares de mim, não hesite em me chamar, porque eu estarei sempre à sua disposição. Isso faz dele um grande amigo, porque nós lembramos tanto de Jesus aqui hoje, e me veio à mente em muitos momentos, Gilmar, aquele momento em que Jesus converte a água em vinho, e Pedro, o mais intempestivo dos discípulos, como lembrou o nosso Simão Pedro, perguntou a ele: Mestre, mas tu não fala das coisas dos céus e está estimulando a festa mundana, o abuso do vinho? Jesus então responde a ele: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? O meu desejo para todos vocês é que vocês tenham um amigo como o Gilmar. Eu queria uma salva de palmas para ele, por favor. Gilmar. O Gilmar é o amigo que não abandona amigo. Não, exatamente. Ele fica no meio do caminho. Então, eu disse a ele: Gilmar, ao invés de uma palestra, eu posso usar o meu horário como quiser? Ele falou: pode. Vamos fazer um pinga-fogo? O Uriel se juntou a esse grupo, então se preparem, porque as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças nesse momento. Nós vamos viver um Pentecoste aqui nesta tarde. E eu vou começar. Só antes de você começar. Somos o quê? Oi? Quem vai fazer a pergunta? Não, é o seguinte, eu vou fazer as minhas 10 primeiro, depois o Uriel as 10 dele, depois a gente abre para o público. Dá 30 perguntas do público. Nós vamos fazer uma cada um e vamos abrir para o público. Combinado? Eu só preciso passar um recado que nos foi solicitado. Boa tarde, noite, antes de tudo. Que tanto a Ana Tereza quanto o Lacordaire estarão com dedicatórias ao final dos trabalhos aqui para aqueles que desejarem. Isso. E quando o Daniel pediu... Sim. Quando o Daniel pediu para que pensássemos num amigo, rememorássemos o que ele nos dizia quando da despedida, eu lembrei do Daniel, que sempre que eu vou a Ibiá e ele se despede de mim, ele fala: Uriel, você janta demais, nunca mais você vai voltar aqui. Mas ele só vai lá pela janta. Mas o Uriel me deu uma boa deixa para começar. Então eu faço a primeira, o Uriel a segunda, e depois a gente abre para que vocês também possam perguntar. Vou perguntar para a Ana. Vou perguntar para ela porque lá em casa tem um fã-clube. Ana Tereza, tem uma frase que eu tenho pensado muito sobre ela e tem me perseguido ultimamente. E essa frase, não por coincidência, é título do seu filho mais novo, do seu último livro, que inclusive está ali à disposição. Eu queria que você dissesse por que é importante caminhar para que a vida nos encontre. Então, esse livro eu escrevi uns 7 anos mais ou menos, depois do primeiro. Que o primeiro livro marca uma experiência muito importante da minha vida.
que foi a desencarnação do meu filho mais novo, quando ele ia fazer 20 anos. E eu passei um grande tempo sem escrever, até que eu tive uma experiência muito forte na Mansão do Caminho. Era meu aniversário e eu, assim, gente, eu nunca fui na Mansão do Caminho, eu tenho que ir antes do Divaldo desencarnar, não é possível. E eu tinha começado a escrever esse livro, O Caminho que a Vida Te Encontra, mas ele não tinha esse título, não. Não tinha título nenhum. Eu estava escrevendo textos que vinham dos meus encontros, porque eu só escrevo assim. Quando eu tenho inquietações e perguntas sem respostas, e escrever é um jeito terapêutico que eu encontrei de me aquietar e me pacificar. E então eu fui à Mansão do Caminho, isso foi no ano passado, em outubro do ano passado. E quando eu cheguei lá, era dia daquele quinta de noite, tem, não sei se é encontro com o Espiritismo, tem um nome assim, não sei o quê, do Espiritismo. E aí a coordenação da casa, quando soube que eu estava, que tal você responder as perguntas? Eu sentado lá do Divaldo para responder pergunta é muita pretensão, né? Fiquei muito nervosa, estressada, mas eu não queria perder a... né? Não, claro, sentei eu do lado e respondi as perguntas. Nem sei nem o que eu respondi, a bem da verdade, tão nervosa que eu fiquei. E quando terminou, ele contou uma história linda, que foi a história dele do início da mediunidade, que foi na família do meu marido. Cadê o Júlio? Sim. Tá. Então, ele contou o início da mediunidade, aquela coisa toda, foi um encontro bem bonito. E quando terminou tudo, aí o Júlio perguntou assim: poxa, Divaldo, você tem alguma notícia do nosso filho? E aí ele deu uma notícia muito boa para a gente, dizendo o que estava acontecendo com o nosso filho, por que ele tinha desencarnado com 20 anos, ele tem uma história de suicídio em alguma encarnação anterior, eu não sei qual, e faltava para ele 20 anos ainda, e essa encarnação ele tinha que dar conta do recado. E eu, então, uma sensação maravilhosa no meu coração, assim, de virar a página. Porque, assim, antes eu tinha uma sensação, meu filho desperdiçou a vida, né? E, na verdade, depois que eu soube disso, entendi ao contrário. Não, agora que ele está livre, né? Ele cumpriu, agora ele está liberto para recomeçar uma história, não é? Do zero e viver quanto tempo ele puder. E eu, então, cheguei em casa e escrevi o livro em dias. Terminei o livro inteiro. Então, como se tivesse, assim, tirado uma tampa do meu coração, sabe? E foi assim, de uma vez só. Escrevi tudo, terminei o livro todo. E o livro é um convite para despertar. Então, cada capítulo eu criei um exercício para você ter um despertar espiritual. Porque é como se eu quisesse dizer para as pessoas, como eu digo para os meus filhos, como eu digo para ele, que está do lado de lá, desperta, o tempo é curto. A gente já está há muito tempo dando volta em ciclos. Tanto que uma moça falou assim para mim: esse seu livro aí, Caminho que a Vida... Eu estou caminhando a beça, não encontrei nada. Eu falei: você está andando em círculo? Então, para caminhar e encontrar, você tem que encontrar um sentido para esse caminhar. Então, para nós que somos espíritas aqui, a gente sabe que tempo é precioso para a gente. Então, caminhar que a vida te encontra é um estado da alma no adulto, sabe? Porque a gente passa um grande tempo, embora fisicamente adultos, mas emocionalmente acriançado, esperando receber da espiritualidade não sei o quê, esperando receber da família o reconhecimento dos seus esforços, esperando da vida isso, aquilo. Quando a gente entende que essa espera atrasa nosso desenvolvimento e a gente fica na repetição dos ciclos reencarnatórios, a gente entende assim: opa, eu preciso dar um passo a meu favor. Então, o caminho que a vida te encontra é isso. Dá o seu passo, que Deus vai dar 1000 na sua direção, mas faz o teu pedaço, porque se abrem condições, sabe? Quando a gente dá um passo, a gente vê horizontes que a gente não via no passo anterior.
Então, quando falam assim, eu não estou vendo luz no fim do túnel, você não chegou no meio. Você chegar no meio, vai ver. Mas tem um momento que você caminha no escuro mesmo, meio tateando, né? Então, caminha que a vida te encontra faz o teu movimento, mesmo sem muita clareza, mas faz com o sentido do teu crescimento, que as oportunidades, a espiritualidade é abundante, criativa, sabe? De oportunidades para a gente poder sair do lugar. Então, quando a gente faz esse movimento, nossa, um mundo de possibilidades se abre. Então, caminha, a vida te encontra abundantemente. Foi isso. Alguém queria... Algum dos três queria fazer algum apontamento sobre isso? Não. Só um comentário rápido sobre isso. Deus representa a vida. E o filho pródigo, quando volta para casa, ele caminha e a vida encontrou com ele. Porque o pai sai ao encontro do filho quando dá o sinal de entrar lá na propriedade, lá longe. Então, quando a gente faz o caminho do filho pródigo de retornar para a casa paterna, não precisa chegar na soleira. Se você caminhar, a vida vai encontrar você. Já que ele falou do filho pródigo, né? Vocês conhecem bem essa parábola. Quando ele está lá totalmente perdidão e descobre que os funcionários da fazenda do pai comem melhor do que ele, a primeira coisa que ele pensa é: vou pedir um trabalho para meu pai. Ó nós aqui pedindo trabalho. Por isso que nós somos filho pródigo, é isso, a gente já entendeu que quando a gente entra nesse lugar de pedir um trabalho na seara do bem, é a nossa chance de recuperação e de apropriação do lugar de filho. Deus não precisa que a gente faça isso, é a gente que precisa, na verdade. Bom, primeiro quero externar a emoção, porque são pessoas que nós estudamos pela internet e estudar com vocês ao vivo realmente é uma alegria. E quando você muito bem colocava, eu recordei do primeiro capítulo da obra Há 2000 anos, Dois Amigos, no diálogo de Públio Lentulus e Flamínio Severus, e há uma frase que eu sempre parafraseio, que é: a vida é um conjunto de oportunidades que devem ser utilizadas para o bem. Acho fantástico isso. E recentemente a amiga Ana, ela nos emprestou um livro, ela e a mãe dela, na verdade emprestou para minha esposa, e eu meio que surrupiei esse livro da minha esposa e estou lendo antes dela. E logo nas primeiras palavras desse livro, eu gostaria de ouvir a opinião de todos aqui, logo nas primeiras palavras desse livro eu fui capturado, até selecionei aqui, me permitam. Que tudo possa contribuir para o nosso crescimento e consequente libertação espiritual. Ou seja, se pudermos entrar em sintonia com a pequenez, se nos prostrarmos diante do mistério da vida, se pudermos nos entregar diante do que não podemos compreender, por agora ou imaginamos não poder suportar, aí sim a humildade começa a nascer. Mas ela não nasce da fraqueza ou de qualquer outra coisa parecida com a impotência. Pelo contrário, é necessário ter muita coragem para admitir que somos criaturas divinas em processo de evolução. Que tudo o que nos acontece nos convoca a estar a serviço de algo maior do que nossa compreensão cognitiva possa enquadrar. É preciso ter muita força para nos entregar a Deus e dizer, do fundo dos nossos corações: sim, obrigado, Senhor. Seja feita a sua vontade. E essas palavras para a alma que a Ana Teresa escreveu no livro dela são absolutamente maravilhosas. Mas eu gostaria sinceramente, porque se nós buscamos, o Sonor Abreu fala para nós que primeiro o Evangelho ele adentra ao nosso intelecto, depois ao nosso coração, e para a compreensão é necessária a vivência. Com tantas distrações que nós temos, nesse mundo que nos exige quase tudo, menos essa propagação que estamos conversando, essa obediência, esse chamar, como o Gustavo e o Vitor muito bem colocaram aqui, Jesus verdadeiramente de amigo, quais são os conselhos práticos que os senhores e a senhora concederiam ao nosso coração para que nós conseguíssemos vivenciar tudo o que nos foi colocado aqui? E como essa consoladora doutrina poderia nos auxiliar nesse sentido?
convite ficar em pé, porque o pessoal possa... Busquemos uma referência maior e amorosa. O que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Então Jesus, Ele nos dá essa plena percepção de que ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Joana Diante, no livro Plenitude, ela coloca carinhosamente: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Nós ouvimos muito, às vezes, no próprio movimento espírita: quem não muda por amor, muda pela dor. Muda? O que vocês acham? Não muda. A pedagogia ou a andragogia do Criador é o amor. A dor, como diz o Espírito Lázaro, é o carteiro que bate a nossa porta. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando, lamentando, culpando o pai, a mãe, o governo, o prefeito. A dor, quando nós vamos ver na parábola da vinha, o primeiro que sai a convidar é o amor. Quando o amor não é aceito, aí vem justamente a dor. E quando a dor não é ouvida, vem o sofrimento. Por isso que muitas vezes Joana Diante também diz: a dor, na maioria das vezes, é inevitável, mas o sofrimento é voluntário. Na questão 115 do Livro dos Espíritos está bem claro: aqueles que se tornam dóceis diante das leis já podem desfrutar da felicidade relativa aqui e agora. Então não tem como nós contrariarmos as leis: ou nós nos aproximamos, nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. E quando nos afastamos, aí vem a dor e o sofrimento. Então qual que é realmente o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Eu vou bater palma, gente. Boa tarde a todos. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre diz o que eu acho interessante, porque ele fala citando nós, e agora eu vou pedir licença aos nossos amigos desencarnados, mas ele cita literalmente a nós que estamos vivendo a experiência física, que ele fala assim: para os encarnados é necessário um oceano de informações para gotas de ação. Quando Uriel fala isso, nós pensamos o seguinte: nós estamos recebendo hoje um oceano de informações, de conceitos que muitas vezes nós já trazemos em nós, mas quando a gente vê tão bem a nossa querida amiga expressando, falando do coração, quando Lacordaire fala com a sua doçura, e o nosso querido amigo aqui, com a sua energia, nos convidando a sermos melhores. Então, quando Alexandre coloca isso, a gente pensa nessa proporção. Imaginemos um oceano em que navegam-se transatlânticos, se atravessam continentes, mas desse oceano, somente gotas daquela informação nós utilizamos da vida. O segredo está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Todo o processo de evolução se inicia por um primeiro passo. Se hoje eu não consigo não ficar com raiva quando alguém me desfere um palavrão, ou me fecha no trânsito, se eu me calo, eu já estou num processo de melhoria. Amanhã eu já consigo fazer um movimento de oração. Esqueçam movimentos gigantescos. Muitas vezes a gente se propõe, e isso é interessante, que nós conhecemos um caso de um companheiro que ficou a vida inteira falando: eu vou montar uma creche espírita, vou montar a maior creche espírita. Milhares de creches espíritas precisando de alguém para visitar, cuidar, ajudar, mas ele ficou plasmando uma coisa que ele não tinha condição de fazer. Então,
Isso está descrito no livro Os Mensageiros, que Alfredo fala para André Luiz. Isso não é promessa de amigo, isso é lei de Deus, é exercício. Começa com um gesto, começa com uma atitude. O Augusto de Uberlândia, ele falou comigo assim, é um médico amigo nosso lá de Uberlândia, ele falou assim, se ele estiver ouvindo, até um abraço para ele. Ele falou assim, eu ponho uma pulseira no meu braço e eu vou ficar com essa pulseira no meu braço quantos dias eu não ficar nervoso no trânsito, me indispor com alguém. Aí eu perguntei para ele, quantos dias você já ficou? Aí ele, até agora, nenhum. Porque é um exercício. Perguntaram para o Chico uma vez assim, como que você vê as pessoas, Chico? Ele respondeu sorrindo, como elas são. E o mundo, Chico, como ele é. Não vamos projetar nos outros aquilo que depende de nós. O nosso caminho está em nós mesmos. No livro Consolador, Emmanuel fala, nosso primeiro compromisso, quando aqui estamos encarnados, é melhorar a nós mesmos. Melhorar a nossa conduta. E só para fechar, uma vez eu ouvi o Simonetti contando uma história que ele que foi fazer um culto no lar de um casal de amigos que eram excelentes trabalhadores da casa espírita. E esse casal estava trabalhando, mas virava para ele e falava, nós não conseguimos fazer culto no lar. A gente começa a fazer o culto, não termina. E aquilo intrigou ele. Ele falou assim, como é que alguém começa um culto, eles são trabalhadores e não termina? Aí ele falou que pediu licença a eles para ficar acompanhando. Então ele chegou na casa dele, sentaram na mesa, ele ficou no sofá, puseram a água, os livros, começaram com a prece. Aí o marido foi fazer a leitura do Evangelho, abriram. Aí fez a leitura do Evangelho, calmamente, tudo. Acabou a leitura do Evangelho, ele virou para a esposa, você não faz nada disso. E eles começaram um exercício de uma DR. Aí o Simonetti conta que agora eu entendi. Ou seja, o trabalho não é para o outro, o trabalho é nosso, porque a nossa mudança é que transforma o ambiente que nós estamos inseridos. Chico Xavier, em 1917, começou um trabalho em Pedro Leopoldo. O que é Pedro Leopoldo até hoje, com respeito à minha amada Pedro Leopoldo, que eu amo Pedro Leopoldo. Mas é uma cidade desse tamanho. Vocês já pararam para pensar que o movimento espírita tinha uma visão de um movimento mediúnico, de diálogo com os espíritos, e depois de ascensões com corações como Chico Xavier, o espírita é visto hoje mais como um grupo de caridade do que de fenômeno? E isso trouxe para nós uma tranquilidade de trabalho? Porque muitas vezes o trabalho da caridade, a moral, como nossos amigos falaram aqui, é inquestionável. Você pode questionar qualquer ponto doutrinário, qualquer pensamento, mas a moral é inquestionável. A nossa transformação começa de pequenos pontos. E se eu posso dizer algo para vocês como alguém que ama vocês e que deseja para vocês a felicidade como espero para mim mesmo, não percamos mais tempo. Do pequeno ao grande, nos compreendendo, nos perdoando, nos amando, para que esse oceano, daqui uns dias, passa a ser uma bacia, a gota, né, passa uma bacia, daqui a pouco vira um lago e vira um rio. E aí, aonde nossos pés pisarem, a mensagem do Cristo vai aparecer, por Ele. Antes de eu passar pela Rá, você foi falando e foi me dando conta de uma coisa. Se é que eu posso dar algum conselho, cuidado com as distrações. Muito cuidado. Criar o seu filho não pode ser o sentido da sua vida. A sua profissão não pode ser o sentido da sua vida. O seu trabalho na casa espírita não pode ser o sentido da sua vida. A gente se embola com o que é meio e o que é fim.
Então, a gente precisa olhar. Então, nossa, como eu amo meu filho, que ótimo. Mas uma outra coisa é você tornar seu filho o sentido da sua vida. Ele vai ter que se tornar a realização de seu sonho. Isso é uma escravidão. Qualquer coisa que ele faça diferente do que você projetou, sofrimento. Isso é distração. Porque ele veio seu filho, e você, mãe ou pai desse filho, para que todos vocês cresçam. A finalidade é o crescimento. Então, é quem eu me torno na maternidade é que é o sentido da sua vida. Quem eu me torno sendo professor, quem eu me torno sendo profissional de qualquer coisa que vocês queiram, quem eu me torno trabalhando na casa espírita, esse quem você se torna é que é o sentido. O caminho para isso pode ser tanta coisa, sendo mãe, sendo pai, médium, o que abre a porta do centro, se você é professor, se você dá aula de japonês, isso para Deus não faz a diferença. A diferença é quem você se tornou a partir das escolhas que você foi fazendo na sua existência. Porque é com isso que a gente vai prestar conta, com a nossa consciência. Não tem tribunal não, viu, gente? Não tem ninguém de toga com martelo na mão, não. O tribunal é interior, porque é a gente que se encontra com essa verdade espiritual. Claro que no mundo espiritual nós vamos encontrar com muitas pessoas. Eu quero dizer que esse ajuste de conta é consciencial. Então, quando você estiver embolado e perdido, pergunta, pera, quem eu estou me tornando aqui nessa escolha que eu estou fazendo? Eu encontro muitas pessoas ainda envolvidas com seus sonhos mortos, sabe? Querendo realizar coisas que eram sonhos da adolescência. Gente, esse sonho tem que sair do caminho para que novas propostas cheguem. Eu quero fazer um mega hospital do câncer para crianças não sei onde. É um sonho que precisa morrer, já passou, não cabe mais. Agora a sua vida já está de outro jeito, né? Eu sempre queria ter isso. Mas olha, isso foi lá quando você tinha 15 anos, você já está com 65, já está na hora de você fazer um updating do teu sonho, sabe? São distrações. A gente mergulhado no passado, nas mágoas velhas, a gente precisa romper com essas distrações, que a nossa imaturidade casa com a espiritualidade inferior e a gente fica dando volta em círculos sem crescer. Então, se eu puder dar um conselho, amigo, querido, façam, né, uma revisão, cuidado com as distrações. Esse ponto que a Teresa colocou é um ponto essencial, porque a distração... Eu fiz o prefácio do meu livro, sensacional. Existe uma coisa que a gente vem cometendo desde o começo da história, que é a distração. Conversávamos hoje de manhã sobre isso, as várias doutrinas que vieram e as nossas estratégias de fuga, fugindo de toda a forma da transformação moral. E eu vou ser bem sincero aqui, porque nós aqui estamos entre irmãos, e eu vou ser sincero com todos. Quando a doutrina espírita chegou, não tinha fuga, não tinha para onde sair. Porque não tem ritual, não tem paramento, não tem liturgia, não tem sacerdote. E o objetivo está muito claro colocado, é a transformação moral. Mas a gente conseguiu fugir. Nós conseguimos. Sabe por quê? E eu quero ser bem entendido no que eu vou falar. Nós criamos uma estratégia para fugir da transformação através de um conceito do próprio Kardec. A gente pegou e disse, é isso aqui. Fora da caridade não há salvação. E aí a gente se jogou para fora de novo. Então a gente começa a se movimentar, a fazer uma série de coisas, tudo para fora e não faz para dentro. Eu não estou dizendo para a gente parar o trabalho assistencial, parar o trabalho de caridade, não estou falando isso. Mas para que a gente faça esse trabalho com um sentimento de amor. Porque às vezes a gente vai para um trabalho dessa natureza há 30 anos. Do mesmo, eles colocam aquele aventalzinho, amarra nas costas. E fica criticando as pessoas que estão ausentes. Viu, fulana que não veio? Que é ridícula demais, né? Ainda bem que a antipática não veio hoje. Eu não suporto quando ela vem. Aí você fica assim. Aí o menino vai servir a sopa e sai, diabo, tu já bebeu, sai daí, tá? Então você fica assim. Você fica pensando qual é o propósito que tem para isso. Então,
eu digo do fundo do meu coração, gente, verdadeiramente é a mudança, é a reflexão profunda da mudança interior. E como pedir uma receita prática, eu vou dar uma sugestão. Nós já temos lá no 919A aquela sugestão e tal. Eu vou dar dentro disso o seguinte: escolha só 3 imperfeições para trabalhar. Escolhe só 3. Porque o cara descobre 50 e ele quer... Não vai. Escolhe só 3. E eu vou dizer quais são as 3 que você vai escolher. Primeira, a que mais se repete, a pedra que você mais tropeça. Segundo, o que as pessoas mais reclamam de você. Pare de rechaçar as críticas que são feitas e passe a admitir que a crítica que é feita tem fundo de verdade. Se todo mundo na sua casa diz de você uma coisa, é possível que seja verdade. E mesmo que não for, Um pedaço da verdade. pelo menos um pedaço é. André Luiz, no livro Agenda Cristã, diz assim: não se fira com a calúnia, apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. Então, se está todo mundo dizendo que você é uma coisa, ainda que você não seja, demonstre que você não é. Então, não rejeite as críticas. Então, primeira coisa, os problemas que mais se repetem. Segundo, o que mais as pessoas reclamam de você. E segundo, terceiro, o que está mais incomodando você. Se você trabalhar essas 3, você vai bem. E assim, quando o Santo Agostinho fala naquela mensagem que a gente precisa fazer um trabalho de reflexão, é porque a gente precisa mesmo. E às vezes a gente fala dela e não entra no buraco do queijo. Então vamos entrar no buraco do queijo. Lá não diz que a gente tem que toda noite repassar o dia para saber, né? Gente, se ninguém durante o dia estiver com a consciência desperta, vai passar a noite e vai dizer assim: hoje fiz tudo certo, vira para o lado e deita. Então, o primeiro passo é consciência desperta, é você estar durante o dia prestando atenção em você. A hora que eu me aborreci, gente, me irritei, me desequilibrei. Aqui eu desejei uma coisa errada. Prestar atenção para fazer as marcações. Opa, aqui teve, aqui também. E quando você passar a revista do dia, aí você vai enxergar o que você fez. Então, observando a literatura espírita de maneira mais larga, a gente pode encontrar 7 reflexões que a gente pode fazer nesse momento, práticas. A primeira é essa que o Santo Agostinho dá, repassar durante a noite e tal. A segunda, ele também dá. Se você tem dúvida se o que você fez era certo ou se era errado, retira você de cena e bota outra pessoa fazendo o que você fez e você olha a pessoa fazendo o que você fez. Se você achar que está certo, está bom. Se achar que não está certo, não faça. Mas eu tenho dúvida ainda, então a gente tem uma terceira estratégia: se observar para descobrir por que foi que a gente se desequilibrou. Foi na hora que fulano falou tal palavra, quando falou aquilo, subiu um trem. Então, quando você descobre o que é que starta o gatilho da sua personalidade, preste atenção no gatilho que faz com que você se desequilibre. Onde é? Porque às vezes a gente quer refrear as ações, vai dar errado. Você tem que sair do que gera a causa. Senão, eu vou parar de beber. Eu vou para o bar, vou reencontrar meus amigos, vou sentar com ele na mesa, a gente vai conversar, vou puxar o salgadinho, mas eu não vou beber. Mas é uma ilusão. É querer se enganar. Então, você precisa evitar os gatilhos. Eu tenho que identificar os meus gatilhos. Então, essa é a terceira. Quarta, preste atenção em que as pessoas falam de você. Avalie o que as pessoas falam. Preste atenção. Quem mora com sogra tem uma excelente oportunidade de saber seus erros. Então, aproveite a oportunidade. Aproveite, porque ela vai ser bem sincera. E aí você vai aproveitar para o seu crescimento.
Então, prestar atenção no que os outros dizem é importante para quem quer mudar. Tá certo? Então, eu já falei da revisão, colocar uma pessoa no nosso lugar, o gatilho. A quarta, essa observação do que os outros falam. Uma quinta, eu tenho dúvida se o que eu faço é certo ou errado. Tem dúvida? Imagine todo mundo no planeta agindo igual você. Todo mundo. Então, se você acorda meio-dia, senta na mesa, come e se joga de volta, imagine todo mundo acordando meio-dia. Sua mãe também acordando meio-dia. O padeiro, o açougueiro, todo mundo acorda meio-dia. O cara que vai abrir o supermercado, todo mundo acorda meio-dia e depois se joga na cama. Se o mundo ficar melhor, então é porque isso é bom. Mas se a sua atitude não faz o mundo melhor, ela não é boa. Ela não é boa. Essa é uma dica. Sexta, da obra de Joana de Ângeles. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, se eu faço alguma coisa que não preserva a vida, desconfie que você está errado. Não, mas eu gosto muito de comer até eu passar mal. Quando eu saio da mesa, eu me jogo no chão. Eu fico... Aí você pergunta, isso preserva a vida? Não, então não é bom. É uma prática a ser condenada. Pense se o que você faz é a favor da vida ou é contra a vida. Porque se Deus criou a vida só pode ser o bem. Se eu atuo contra a vida, eu atuo contra o bem. É lógico. Então, nós temos uma série de discussões hoje na sociedade sobre continuidade da vida. Que a gente reflita sobre isso, porque o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Sétima e última, estratégia prática para o nosso autoconhecimento. Se nenhuma dessas anteriores deu certo, a gente ainda continua com dúvida se a gente está agindo certo ou não, você faz o seguinte, você imagina você fazendo o que você fez e Jesus sentado olhando você. Se você achar que ele se agrada, vai que vai bem, vai que vai bem. Então, as coisas têm que ser muito práticas e pequenininhas, como foi colocado aqui, o Alisson colocou para a gente. É o pequenininho que faz. E eu quero deixar aqui uma frase da Cabala, que é uma frase que representa muito bem isso. Os sábios da Cabala, milhares de anos atrás, deixaram uma frase para nós, que serve até hoje. Dizem os sábios da Cabala, abre aspas, as grandes almas não são reconhecidas pelas grandes coisas que fazem, mas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Você vai colocar um filho para dormir? Põe com carinho. Vai varrer a casa? Vai com carinho. Vai dar alimento para um idoso que já não consegue mais ter equilíbrio? Faz com carinho. É nas pequeninas coisas que as grandes almas se revelam. Não é nas grandes, porque às vezes nas grandes pode estar acontecendo alguma coisa do lado de fora e não estar acontecendo nada do lado de dentro. Recomendo leitura em casa do capítulo 110 da obra Vinha de Luz, capítulo chamado Caridade Essencial. Tá bom? Nós vamos abrir para... Quer quebrar alguma coisa? Não. Nós vamos abrir para vocês perguntarem, mas antes eu queria lembrar algo que aconteceu comigo, Jorge, sobre esse automatismo da caridade. Eu nasci num berço espírita, portanto, eu estou espírita há 40 anos. E a casa surge em uma casa da sopa. Toda quinta-feira a gente leva a sopa. Eis que em uma quinta-feira não havia sopa. E nós fomos levar pães e bala para as crianças. Isso aconteceu há uns 2 anos atrás. Eu chegando lá entregando bala e pães para as crianças. Diz que de repente um deles me puxava pela barra da calça. Quando eu olhei para ele, em uma mão tinha um pão, no outro 3 balas. Ele falou assim: ô tio, nós gosta tanto quando vocês vêm. Quando ele falou aquilo, eu olhei para uma mão, pão,
para outra bala. Mas aquela frase dele me tocou tanto que foi a primeira vez em 40 anos que eu olhei nos olhos aqueles que estavam lá sendo atendidos. Porque esse é o propósito, esse é o sentido de enxergar o outro. Porque Emmanuel vai dizer que caridade é quando eu coloco o outro no centro da minha atenção. E em fazendo isso, eu reconheço a sua real necessidade. Que na grande maioria das vezes não é o pão, não é a bala. Aquela criança mais irritadiça, o que ela quer é a sua atenção, o seu colo, o seu olhar, porque ela não tem casa, porque a sua mãe tem outras 7 crianças que não têm o que comer. Então, que nós possamos pensar sobre a necessidade de colocarmos o nosso amor onde nós estamos. Vamos então abrir para perguntas. Quem quer perguntar, levanta a mão, eu vou levar o microfone. Sou mais novo, Você é mais novo? Tá. Ninguém quer perguntar? Vocês vão Pode levantar a mão. Ah lá, muito bem. Ele vai levar para você. Qual o seu nome? Cristiana. Cristiano, você é de onde? Nova Serrana. Nova Serrana. A terra do sapato. Os melhores do Brasil. Jorge Larran. Define para nós a palavra amor dentro da doutrina espírita. Isso é uma tarefa muito difícil de fazer, porque é um sentimento tão profundo, isso é tão complexo para a gente colocar em palavras que torna-se muito complicado você dizer isso. A gente pode considerar que exista uma escada para você chegar até aí. Que existem virtudes anteriores às quais você vai exercitando para que esse amor consiga se desenvolver, até porque na concepção de cada um de nós existem visões diferentes do que seja amar. Leituras distintas de qual é o verdadeiro objeto do que seja o amor. Ele está tão elevado em termos da nossa conduta que encontrar uma possibilidade de colocar isso em palavras é mais difícil. Então a gente tenta vivenciar as virtudes que estão no meio do caminho para que elas abram espaço para que o amor brote lá na frente, na medida em que a gente vai exercitando outro conjunto de experiências que vão nos abrir, né? Então nós temos algumas virtudes que elas estão assim na base, que é a polidez, a gentileza, que não são, na verdade, ainda uma virtude plena, elas estão ainda na base de uma grande pirâmide da moral. Você ser uma pessoa polida, você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa gentil, não chega a ser ainda uma virtude no sentido maior, porque ainda não há uma entrega efetiva. Mas na medida em que a criatura humana vai exercitando o desenvolvimento das suas potencialidades, novas expressões desse processo de virtude vão surgindo. Existiriam muitas definições filosóficas que a gente poderia encontrar para isso. E talvez a virtude mais próxima da representação daquilo que seja o amor, seja o sentido de caridade na largueza que a doutrina espírita propõe. Que não é a entrega de nada material, porque, como diz Joana de Ângeles, caridade não é dar, é dar-se.
Se eu dou e não me dou, não houve caridade. Só existe caridade quando eu me dou junto com aquilo que eu dou, se é que eu dou alguma coisa, mas eu tenho que sempre me dar. Então, esse exercício da caridade, nessa visão mais larga, ela talvez fosse a expressão mais adequada para o entendimento do que seja o amor, com os degraus que a caridade possui, com as estratégias que a gente encontra de exercício desta caridade. Nós temos, dentro de uma proposta que aparece no capítulo 5, do livro Plenitude, uma proposta de Joana de Ângeles para a elevação da criatura humana na direção do amor. Ali ela traz um roteiro de como alcançar o amor. É uma estratégia que se pode tentar buscar. Eu falo? Vou falar rapidinho, porque ela é longa. Não, eu só vou dar só as palavras e para vocês em casa vocês digerem. Então ela diz que existem estágios para chegar ao amor. Então o estágio número 1 é o desejo de mudar. Esse é o primeiro estágio, a vontade de mudar. Se não tiver vontade de mudar, não vai mudar. Para desabrochar o amor, tem que ter conhecimento espiritual. Se não tiver conhecimento espiritual, não consegue amar porque não tem propósito por que amar. Para reconectar-se, para iniciar o processo do amor, a terceira ferramenta é o contato com a natureza. Então, se vocês perceberam, eu botei 3 aí. A vontade, o conhecimento espiritual e o contato com a natureza. Conhecimento espiritual é o que a doutrina espírita entrega. Tá? Falta a vontade e o contato com a natureza. Pronto, vocês moram num local maravilhoso? Beleza. Consegui as 3 ferramentas, vai para frente. Aí tem 3 mudanças, ainda não chegou no amor, 3 mudanças interiores para chegar lá. Primeira, o auto-perdão, que é fazer as pazes com o passado. A resignação, que é se reorganizar com Deus. Porque o auto-perdão é eu comigo mesmo, a resignação é eu com Deus e a ressignificação que é eu com o outro. Eu ressignifico o outro, eu me resigno diante de Deus e eu me auto-perdoo. Em relação a Deus, ao próximo, a mim mesmo. Pá. Estágio seguinte, as relações com o outro. Aí ela dá 3 elementos. São, primeiro, a benevolência, o altruísmo, a caridade, essa coisa de você fazer as coisas ao próximo. Segundo, a compaixão, que é você ter misericórdia com aqueles que não acompanham você, que ainda não conseguem viver a vida que você já tem que ter misericórdia, cada um chegará a seu tempo. E o terceiro é o perdão. Esses 3 têm conexão com a questão 886, que diz que a caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, perdão, indulgência para com a falta dos outros, que é a compaixão, e perdão das ofensas, que é o perdão. Mais 3, 6, 9, faltam 3. Os últimos 3 são a meditação para poder retroalimentar o processo todo, tá certo? Em seguida, a busca permanente da sua melhoria para alcançar a iluminação, e no topo da pirâmide está o amor. Então, esse é o chamado caminho dodécuplo, que está no capítulo 5 do livro Plenitude, apresentado por Joana de Ângeles. É uma estratégia para se perceber o amor, mas ele é muito etéreo para nós, então a gente vai vivendo as emoções que estão no meio do caminho, na expectativa de que isso no final apareça para nós, Cristiana. Tá bom? Tentar fazer uma contribuição. Joana de Ângeles coloca que o amor é o hino vibrante do universo. Vibra e ama o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Então, o amor é Deus, que se expressa de multiformas. Dando um exemplo. Como que Deus se manifesta junto à sua criação e às criaturas? Através das leis. Mas nós somos os únicos seres da criação que somos convidados a aplicá-la
diferente dos animais que são regidos por instintos, especificamente, e pelas leis automáticas da vida. Então, nós estamos mergulhados na lei da gravidade, leis físicas, químicas e biológicas. Os animais são os únicos que são regidos por automatismos. Nós temos automatismos em nós. Nosso coração está pulsando, vibrando, independente da nossa vontade. Fala para o seu coração parar. Não fala não, vai que ele para. Por que não para? É a presença de Deus amorosamente em nós, através das suas leis. Quando você coloca o vegetal na sombra, e ele faz o fenômeno do fototropismo, é Deus amorosamente falando para o vegetal buscar a luz, que é a manutenção da vida. Na flor, nós vamos ver o amor, ele é o perfume. E quem é que expressa esse perfume? As pétalas. Então, o perfume é a presença do amor. E as pétalas? As virtudes. Então, nós somos os únicos seres que somos convidados, enquanto co-criadores e colaboradores, colaborar com a divindade na exemplificação do amor, através da sintonia com as leis e os desenvolvimentos das virtudes presentes em nós. Nós temos ainda 9 minutos e eu quero propor aqui mais uma pergunta para a gente encerrar. Eu não quero atrasar a janta. Para a dupla de cá. Quem quer perguntar, por favor? Ali? Tem 2 perguntas. Vocês querem tirar para o ímpar ou faz as duas? Vamos ouvir as duas. Vamos ouvir as duas, isso. Vamos ouvir. Tá bom, eu vou lá depois. Gilmar, que a janta vai ser só amanhã. Eu vou fazer uma pergunta para a Ana Tereza. Ana Tereza, como podemos equilibrar os ensinamentos de Cristo que nos orientam a mansidão, o perdão, o amor ao próximo, com as exigências do mundo moderno, que frequentemente nos pressionam a ser produtivos, competitivos e, às vezes, intolerantes e impacientes? Quais práticas podemos adotar para manter nossa espiritualidade em meio às demandas diárias, em meio aos colegas de trabalho, em meio à sociedade em si? A gente vai precisar de um exército inteiro. Então, você está dizendo como é que a gente pode conciliar esse caminho que Jesus nos aponta, justamente uma vida contemporânea que privilegia e aplaude o oposto, né? Porque o nosso modo de viver contemporâneo acha lindo que a gente tem essa maneira louca de viver. Se você não vive loucamente, você tem uma coisa errada. Você tomou uns remedinhos para você entrar na vibe, porque não tem outra saída. E é tão interessante que eu vejo também os quadros, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes há quadros patológicos, como, por exemplo, processos depressivos, o pânico, nananã. Para mim, eu acho que é um grito da alma, dizendo, eu não aguento isso. Isso é desumano, o que pedem de mim é desumano. E é um exercício da gente olhar para esses adoecimentos não como um adoecimento em si, mas como uma resposta a uma pressão inadequada à nossa maneira de viver. E em vez da gente questionar a maneira inadequada de viver, a gente acha que o inadequado sou eu. E aí tome de medicação e tratamento e você não sai dessa roda viva. Eu nunca vi tanto diagnóstico de déficit de atenção nas crianças. Nossos adolescentes, nossas crianças estão todas medicadas para déficit de atenção. Haja metilfenidato para dar conta disso. Olha o nome do remédio, Atenta.
né? Então, são medicamentos que pondera, para ter ponderação, né? Conserta. Então, são medicamentos que tratam a gente como máquina. É você que não funciona direito. Porque esse é o jeito certo de viver. Você que não se enquadra. Então, a gente precisa repensar essa maneira que a gente criou como sendo a solução e o caminho da felicidade. Então, acho que o que Jesus está dizendo para a gente reflete se essa maneira que você está escolhendo de viver é mesmo uma maneira que te leva para o crescimento, que te leva para o desenvolvimento. É para a gente pensar sobre isso. Em vez da gente se consertar para isso, é a gente refletir sobre isso que está faltando. Então, eu acho que grupos de paz na Casa Espírita, go! Vamos conversar sobre nossos filhos aqui na Casa Espírita, né? Então, aí as crianças na evangelização, a gente go. Como é que é go lá? Podendo oferecer experiências para as crianças que elas se sintam aceitas como elas são, e não lugares que elas têm que se formatar para serem aceitas, aplaudidas, etc. e tal. Então, a Casa Espírita tem que ter espaço de conversa, de diálogo, porque os pais não sabem mais como educar seus filhos. Porque a maneira como a gente foi educado pelos nossos pais não encaixa no que a gente está experimentando, né? Então, a gente vê que está tudo errado, eu não sei aonde agir para isso, e a Casa Espírita, com o Espiritismo, é claro, é o Espiritismo, tem resposta e caminho, gente, para isso. Para a gente poder saber ser assertivo com os nossos filhos, sim. Como é que a gente lida com os meios digitais na educação dos filhos? Existem discussões excelentes sobre isso, né? Aprender a ter comunicação não violenta no lar, recursos da psicologia positiva, nós temos muito caminhos de amor para a gente oferecer no nosso lar. Mas a gente tem que conversar, porque não é uma receita. Eu tenho que pegar esses parâmetros divinos que Jesus traz para a gente e poder pensar, e na sua experiência como é que é? Como é que foi com você? Comigo fez assim, como é que você fez? E a gente ir partilhando e pensando saídas juntos, né? Caminhos juntos. Então, quando vocês estavam respondendo a pergunta sobre o amor, eu estava aqui pensando, gente, mas amar é natural. Nós somos feitos de amor, nós somos amor. O que acontece que é tão difícil amar, né? Amar a gente, amar o outro, é que a gente está morando na defesa. Nós moramos tanto na defesa, no afastamento de si, que a gente acha que eu sou esse. Frio, né? Competitivo. Eu sou esse. Será mesmo? Será que esse lugar não foi o lugar que você arranjou para poder dar conta numa época de tempestade na sua vida? Que tal voltar? Então eu diria, amor é entrega e é conexão. Quando você tem essa conexão consigo, com Deus, não tem como você não se sentir amado. O amor vem, ele brota, te encharca, é uma sensação boa demais. Eu contei, não foi em Biá que eu contei, já nem sei onde é que eu contei isso. Eu fui fazer uma cirurgia de catarata no meu olho esquerdo. E eu estava com medo danado dessa cirurgia, porque minha mãe fez essa cirurgia e ficou cega, gente. E a médica dizendo, olha, eu não tenho mais grau para você. Ou você faz a cirurgia, você vai continuar enxergando mal. Eu falei, bom, então tem que ir, né? Medo. Chegou o dia da cirurgia, o anestesista. Minha filha, você tem que comer até 8h30, que sua cirurgia é, 4 da tarde. Eu falei, o quê? 8h30? Eu vou morrer antes dessa cirurgia. Come um bife 8h30 da manhã, que 4 da tarde eu quero você na sala de cirurgia, não sei o quê. Eu falei, um bife 8h30 da manhã, isso não combina com a pessoa, né? E aí fiquei pensando, o que eu vou comer 8h30 da manhã, gente? Meu pãozinho francês não vai dar conta até 4 da tarde, como é que eu vou fazer? Eu falei, rapaz, vou fazer um ovo mexido com presunto, vai resolver esse negócio. Medo, uma ansiedade, gente. Sabe aquela ansiedade que fica na boca, na garganta? Assim, E eu fazendo o ovo lá. Aí eu firmei pensamento. Eu falei, Deus me ajuda. Se tiver de ficar cega, ficou, mas me ajuda a atravessar daqui até lá, que eu já estou cega antes. Já não estava enxergando o ovo. De tanto medo que eu estava sentindo, aquela pressão. Aí eu comecei a pensar, gente, essa anestesia não vai pegar, vai dar tudo ruim. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho que ir mais calma para essa cirurgia. E isso o anestesista perguntou assim, minha filha, a senhora é calma? Como é que a senhora é? Que eu quero saber a medicação que eu te dou antes. É um Dormonide que ele dá. Eu quero saber a medicação que eu dou antes. Eu falei, moço, hoje não está bom para eu te responder essa pergunta. Eu não estou nada calma.
Isso é pergunta, gente. Então pode deixar que eu resolvo. Isso, sou o médico, sou resolve. Gente, aí eu estava fazendo o meu presunto com ovo, fiz essa prece, vocês não vão acreditar que aconteceu. Me veio uma imagem, eu não sou vidente não, uma imagem na minha cabeça. Nós somos 5 filhos, eu e os meus irmãos, e o meu pai fazendo ovo com presunto para a gente de manhã, para ir para a escola. Meu pai no fogão, uma memória. Eu estava mexendo a panela. Na minha imaginação, era meu pai mexendo a panela. Daqui um pouco eu me lembrei da gente na sala, aquela confusão, mochila de menino e não sei o quê, gritaria, meu pai servindo a gente, não sei o quê, nananana. Eu comecei a chorar. Você sentir saudade do meu pai, sentir um calor, parecia um cobertor aqui sobre mim. Parecia que tinha um cobertor, parece que eu tinha me coberto, sabe? E eu fui sentindo aquilo, gente. Toda a minha ansiedade passou, ficou 0. Acho que fiquei menos 5 de ansiedade. Calma. Fiquei feliz. Falei, oh, meu pai, muito obrigado. Que ovo bom demais você fez pra gente. Que coisa. Quase que eu senti o gosto do ovo na boca. E lembrei eu, os meus irmãos, aquela coisa, aquela algazarra casa que eu nasci, lá em Santa Teresa, aquela coisa toda. E pega os meninos, vai correndo ônibus, ponto de ônibus. Eu esqueci completamente da cirurgia. E quando eu acabei de preparar o ovo, eu chorava mais do que qualquer outra coisa. Eu estava curada já. Acho que não ia fazer uma cirurgia mais, já tinha resolvido. E eu entendi como é que Deus nos ajuda. Na hora, assim, gente, é assim que Deus ajuda. É assim. Uma memória. Uma memória afetiva. Então, ali, eu não sei se meu pai veio, não importa se foi ele ou se foi algum protetor. Eu senti energia de proteção. E aquilo, isso é experiência de amor. O que é uma experiência de amor? É uma experiência de conexão. Em que você teve alguma experiência de filho, pelo amor de Deus, esse lugar pequeno, simples, humilde, em que você recebe gratuitamente por quem você é. Eu não tinha que ser nada para receber aquilo. Nem boa filha, nem boa isso. Só filha do meu pai. Então, gratidão, paizão. Arrasou. É isso. Teresa fez um comentário sobre a questão da casa espírita e eu queria aproveitar para comentar. A pandemia, ela provocou uma mudança muito grande na forma de funcionamento das nossas casas. Nós ficamos muito tempo fechados e quando a gente reabriu, a frequência não era mais a mesma e alguns trabalhadores também não retornaram. E alguns companheiros do movimento espírita ficam preocupados. Meu Deus, como vai ser agora com uma casa menor? A casa pode estar com a frequência menor, mas as pessoas estão sendo atendidas nas lives. Os acamados, os doentes, os impedidos, os preguiçosos, os medrosos, as pessoas que a família não deixa ir, todo esse pessoal está sendo atendido lá. Em síntese, quem tem algum obstáculo para vir para a casa espírita, vai usar de maneira muito confortável a live, porque a live ele pode escolher o tema com a pessoa que ele quiser, na hora que ele quiser, e ele ainda pausa. Ele vem para o centro espírita, ele paga o ônibus, o marido reclama, ele assiste uma palestra horrível com uma pessoa que fala mal de um tema que ele não queria. Então, é muito ruim. Então, se é só conteúdo, ele vai se resolver lá em casa. Então, quem vai vir para cá? Quem precisa mais do que o conteúdo. Só que nós não estamos enxergando que a gente precisa reorganizar, reapontar a bússola da nossa atividade doutrinária. Nós ainda pensamos que o principal problema da sociedade é a fome. É verdade, a fome é um problema ainda da nossa sociedade, mas não é mais o principal. O principal problema da sociedade hoje é a fome de paz, fome de amor, fome de Deus, fome do que se quiser dizer, que gera depressão, gera ansiedade. E a nossa instituição espírita, ela está muitas vezes indo para um braço muito escolástico e esquecendo de cuidar das pessoas. Então está na hora
da gente responder essa pergunta que foi feita com as tarefas da Casa Espírita. Por que nós não viramos as nossas baterias para ampliar o trabalho de socorro aos que padecem? O que custa a gente criar dentro das instituições o trabalho de atendimento espiritual para acolher as pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com problema de drogadição, conflitos no lar? Ah, mas a minha casa já tem. Se a casa já tem, qualifica o trabalho que você faz. Como é que a gente qualifica? Escolhendo melhor os temas, gente, pelo amor de Deus. Nada de falar de perispírito, de ovoide, para atendimento espiritual. Não é para isso. É para atendimento do coração. Aí a pessoa diz assim, meu filho, usa o evangelho. Não, vou usar o evangelho. Aí você volta, o cara está usando o evangelho. O tema da palestra, as 3 revelações. O cara está falando que Moisés foi posto numa cestinha. Vou loucura com isso, vou loucura. É lógico que esses temas são importantes, mas não para atendimento espiritual. Atendimento espiritual, você tem que falar de perdão, de auto-perdão, de influência espiritual, de acolhimento, de valorização da vida, de laços de família, explicar o aspecto consolador do espiritismo. É para isso que é. Ah, mas na minha casa o nosso programa já é um programa 100%, então a gente não só criou, como qualificou. Então, se já criou e já qualificou, vamos humanizar. Como é que a gente humaniza? Tirando o pessoal de plateia, criando rodas de conversa. Faz roda de conversa. Em vez de fazer um grupo grande com 50 pessoas para derramar conteúdo na cabeça dos outros como se fosse uma concretadora, vem aquela betoneira de concreto e concreta a cabeça das pessoas, manda embora. Faz uma roda de conversa e diz, hoje a gente vai conversar sobre problemas no casamento. Aí você lê um texto de 5 minutos, você lê 5 minutos e pergunta, alguém quer fazer um comentário? E deixa. E aí você vai só aparando. Se o grupo for muito grande, você cria grupos separados, com características específicas. Tem muita gente com depressão no meu centro espírita. Eu vou criar um grupo só para trabalhar o pessoal que tem depressão. Um grupo só de pessoas que estão enlutadas. Um grupo só de pessoas que têm problema de ansiedade. Pessoas que estão com conflito no casamento, já separou ou não separou, sei lá. Só que não vai botar, pelo amor de Deus, olha, a senhora vai para o grupo de luto, viu? E a senhora vai para o grupo dos suicidas. Não é assim. Você tem que dar um nome que não remeta. Ah, é o grupo amarelo, o grupo azul, o grupo roxo, o grupo preto, o grupo branco. Ou, se não quiser, grupo Maria de Nazaré, grupo Bezerra de Menezes, grupo Joana de Ângeles. Dê seu jeito. Mas não dê nome negativo para o grupo. E fazer o trabalho de acolhimento, gente. A gente precisa fazer isso. Houve um tempo em que o movimento espírita era conhecido como o lugar onde se falava com os espíritos. Depois passou a ser o lugar aonde a gente cuida dos pobres. Está na hora de passar. Aí depois passou a ser o lugar onde as pessoas estudam espiritismo. Está na hora de ser o local onde acolhe a dor das pessoas. Tem gente demais sofrendo lá fora. Uma série de pessoas, nesse momento, com ideação suicida. E as casas espíritas de costas para isso, apenas discutindo assuntos de caráter intelectivo. Não estou dizendo para fechar grupo de estudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que abra grupo para atendimento quem padece. Quer ter grupo de estudo? Tenha, mas não deixe de atender a quem padece. E quem está no grupo de estudo, pelo amor de Deus, não se distraia, porque esses estudos excessivos podem ser estratégia de distração para que a gente não faça transformação moral. Então, está na hora da Casa Espírita se redefinir e abrir as portas para acolher a dor. Nunca tivemos tanta dor no mundo como temos hoje. Somos portadores de uma mensagem absurdamente consoladora. E eu desafio vocês a acharem quem tem uma melhor mensagem para a luta do que nós. Se nós temos a melhor mensagem, por que não tem grupo de acolhimento à luta na casa? Por que não tem? Porque a gente não se predispõe a fazer.
Então está passando da hora da gente fazer esse trabalho de acolhimento das pessoas que padecem. Então, a pergunta que foi feita sobre como conciliar e tal, a gente precisa debater isso na casa espírita para a gente desacelerar, para a gente repensar a nossa vida e descobrir que a gente pode ser muito mais feliz tendo menos. É lamentável que a gente só descobre isso quando fica velho, que a gente poderia ter vivido muito mais, ter sido muito mais feliz se a gente tivesse vivido com menos. A gente quis dar tanto para os filhos, ficou ausente demais e agora a gente tem dificuldade. Então, se a gente tivesse trabalhado menos, naquele modelo, na minha época, assim, vocês são de outra geração, vocês vieram depois, vocês não sabem, mas na nossa casa tinha 3 quartos. Era o quarto do casal, o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Ponto, acabou, era assim. Agora não, é um quarto para cada um, uma TV para cada um, tudo para cada um. E aí totalmente independente. Então a gente precisa rever isso também, sem violência. Não vai, vou destruir, não vai por aí. Mas a gente precisa encontrar coisas saborosas para fazer junto, para que a convivência justifique ao invés de impor. Tá bom? É só um detalhe que eu queria colocar sobre esse desacelerar que a gente necessariamente precisa fazer. Nós estamos muito acelerados e doentes por conta disso. Nós temos mais uma pergunta e houve uma sugestão aqui da Jaqueline, na direção, para que o senhor faça a pergunta. Pode fazer a pergunta, por favor? E a resposta será depois da janta. É como no Globo Repórter, sabe? Sexta-feira. Boa noite a todos. A pergunta que eu vou fazer é de ordem doutrinária, mas que é de importância muito grande, não só para mim, mas para muita gente por aí. A minha esposa, ela me indicou a leitura daquele capítulo do Céu e Inferno, que chama A Passagem. Então, é fantástico. Quem puder ler, chegar em casa, se tiver a obra, dá uma lida, A Passagem. Ora, ali nós temos espíritos de uma leveza tão grande, outros mais densos, o perispírito, tudo, né, retratando de como essa passagem se desencarne. Eu queria saber, o espírita que deseja ser cremado, no caso, o que acontece com aquilo que Kardec escreveu na passagem, coadunando justamente com essa prática, né, da cremação. Né? O que o Espiritismo vê na questão da cremação? Isso aí é uma pergunta. Muito boa a pergunta. Né? Como é o nome do senhor? Marco Antônio. Marco Antônio, aí a gente responde na volta. Pode ser? Combinado? Quanto tempo? 8h15, todo mundo de volta. E vamos voltar a retomar nesse mesmo formato.